Jesus. Graça e paz, igreja. Feliz com a sua vinda aqui. A igreja está cheia. Eu desejo que cada um dos que estão aqui tenham vindo aqui para receber algo do Senhor que irá transformar a sua vida completamente, que irá mudar a sua vida completamente. E eu oro para que não seja só um culto de domingo, mas para que seja um alimento que vai fazer com que a sua vida nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu apresento o Senhor Jesus, essa noiva ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, diante do Senhor. E eu quero declarar mais uma vez que a coisa mais importante nesse lugar é sentir a Tua presença. Que mais importante nesse lugar é aprender do Senhor. Que a voz mais importante nesse lugar é a Tua voz. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco e para que o Senhor entregue aquilo que o Senhor deseja que nós recebamos e que nós sejamos transformados a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou muito feliz que hoje nós temos aqui uma visita tão especial, que é a Elorena, irmã da Heloína. Fica de pé, Lorena, deixa a igreja te conhecer, vai. Olha, gente, tanto que ela é especial, tanto que ela é preciosa. Seja bem-vinda. Uma salva de palmas pela vida da Elorena. Quero dizer que nós somos muito gratos por sua vida. Eu sei que na posição de uma mulher de Deus, de uma intercessora, não tem sido fácil o que você tem passado ao longo desses anos. Mas há muitos anos você tem se colocado na brecha para que nós estivéssemos aqui hoje. Se tem pessoas aqui preparadas pelo Senhor, forjadas pelo Senhor, para ensinar a noiva de Cristo, nós devemos às suas orações, nós devemos às suas intercessões, nós devemos ao seu clamor. Eu quero te dizer algo, que as suas leves e momentâneas tribulações têm produzido um peso de glória eterna. Seja forte e corajosa, o Senhor é com você. Aleluia, glória a Jesus. Hoje, logo pela manhã, antes, eu estava quase acordando, o Senhor me deu uma palavra, e a palavra foi: deixando princípios pelo perdão. E eu acordei com essa frase, deixando princípios pelo perdão. E o Senhor me ensinou sobre isso. E eu quero que o seu coração receba o que o Senhor quer te ensinar. E que eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor te trouxe aqui para receber essa palavra. E Ele não só te trouxe aqui para receber essa palavra, como Ele te trouxe aqui para ser transformado por essa palavra. Não saia daqui como você entrou, não saia daqui com a mesma mente, com o mesmo pensamento. O Senhor trouxe você aqui, porque isso está parando a sua vida, e Ele quer transformar a sua vida através da vida dEle. Eu quero começar compartilhando com vocês, como meu marido já contou em Gênesis 3:11. Gênesis 3:11, projeta pra gente, por favor. Mas pelo menos a gente saiu do 2, né? Daqui para 10 anos a gente chega lá no final. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então esse versículo fala de quando o Senhor aparece no jardim, quando Deus aparece no jardim, quando Ele chama Adão. Ele faz uma pergunta para Adão, e essa pergunta Ele diz: você comeu da árvore que eu falei para você não comer? O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma ordem desobedecida. Eu vejo aqui uma direção desobedecida. Eu vejo aqui um ato de desobediência. E eu quero te dizer uma coisa: todo fracasso contínuo, toda exposição, toda vergonha que não passa, que parece ser eterna, que você não consegue vencer, não consegue romper, provavelmente ela esconde uma ordem do Senhor desobedecida.
as chances de esconder uma ordem que você desobedeceu em algum momento é muito grande. E aí, Gênesis 3:12, então disse Adão para o Senhor, ele responde, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que me destes por companheira, me deu da árvore e eu comi. Sabe o que eu vejo aqui? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Kleber e Fabiana, corre aqui. Vamos demonstrar o que aconteceu aqui. Kleber, você vai representar Deus. Fica de frente para o povo. Fabi, fica aqui ajoelhada de frente para o Kleber. Não é? Luciana, corre aqui. É só simbólico, gente, não é profético. Fala para ela que da árvore do conhecimento do bem e do mal ela não pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não poderá comer. Sim, Senhor. Come, boba. Vai ser igual a Deus. Se eu fosse você, eu comia. Se fosse você, eu comia só um pedacinho. Prova um pedacinho da árvore do conhecimento. O Senhor não quer te dar. Se eu fosse você, eu comia. O que acontece aqui? Nós temos a voz de Deus, nós temos a humanidade e nós tínhamos uma humanidade que era ligada diretamente a Deus. Quando a humanidade ouve uma outra voz, no caso de Adão ele ouve Eva, no caso de Eva ouve a serpente, o que acontece? Ele deixa de ser o centro. Ele deixa de ser o centro. O que aconteceu aqui? Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida se chama o quê? Idolatria. Essa foi a primeira idolatria que acontece desde que a humanidade foi criada. Obrigada, gente. Vocês são abençoados, prósperos filhos, em nome de Jesus. Então Adão fala assim, mas a mulher que o Senhor me deu, ela fez com que eu comesse. E aí você vê que Eva era um presente de Deus para Adão. Deus tinha dado Eva para Adão. Ei, não importa quem está falando ao seu ouvido. Se está falando contra aquilo que Deus já falou com você, é Satanás. Então não importa quais vozes você tem ouvido, mas se você tem ouvido uma voz que te dá uma direção diferente daquilo que o Senhor falou, não ouça, rejeite, faça como Jesus fez diante de Pedro: para trás de mim, Satanás, eu reconheço a voz do meu Pai. E aí Eva fala a mesma coisa. Eva disse assim: foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Então mais uma vez entra entre a humanidade e Deus uma terceira pessoa, uma terceira voz. E essa terceira voz, ela coloca tudo a perder. Gênesis 3:14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. A serpente, ela é um animal carnívoro, mas o Senhor disse que ela comeria a partir daquele momento pó. E aquela maldição, aqui Deus estava manifestando a ira dele, e cada um iria provar de uma maldição por causa do seu pecado no jardim. Eva, a serpente e Adão. E a serpente, qual foi a maldição que o Senhor deu para ela? Não como animal, mas como Satanás, porque a Bíblia vai dizer lá em Isaías que Satanás é a antiga serpente. Então o Senhor fala: você agora vai rastejar, você agora vai andar sobre o seu ventre.
e você vai comer pó. Gênesis 3,14. Só que quando você chega em Gênesis 3,19, Deus diz assim: porque tu, coloca Gênesis 3,19, rapidinho pra gente. Então Deus dá a sentença para a serpente, diz que ela comeria pó, que ela andaria sobre o seu ventre. Mas alguns versículos depois, Gênesis 3,19. Alguns versículos depois, ele diz assim: porque tu és pó, e ao pó há de voltar. Então, a serpente se alimentaria de pó. E aí o Senhor diz: porquanto tu és pó, e em pó te tornarás. Satanás recebe como maldição se alimentar do homem. Mas tem uma outra maldição. Tiago está ali? Coloca o slide para a gente, por favor. O slide 1 e logo na sequência o 2. O que fisicamente sustenta o homem são os pés, certo? O que sustenta o homem são os pés. Se existir um homem que não tem os pés, ele vai ter que colocar uma prótese para ficar em pé. Não são as pernas que sustentam, são os pés. Os pés consistem em uma estrutura verdadeiramente fascinante. Ele é responsável por sustentar e deslocar o corpo humano, além de garantir a boa postura e a execução de diversos movimentos, porém nem sempre lhe damos a devida atenção. Número 1, faz o controle dos movimentos e da postura. O pé conta com sensores que enviam ao cérebro informações referentes à descarga do nosso peso e posição corporal. Próximo, último. Ele funciona como mola. Em corridas, eles funcionam como uma mola, absorvendo o impacto e armazenando energia. Essa última volta para o organismo em impulsão, ajudando na continuidade do movimento. 3. Adaptação de terrenos. A anatomia dos pés conta com 3 arcos maleáveis capazes de se adaptar a qualquer tipo de terreno. 4. Equilíbrio. Os mesmos sensores citados anteriormente são fundamentais para que possamos manter o equilíbrio. Então, nós somos sustentados pelos nossos pés. A serpente era sustentada pelos próprios pés, mas ela recebe uma maldição que agora ela vai andar sobre o seu ventre. Então, os pés, a Bíblia diz o seguinte, Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a sua palavra. Davi diz, Provérbios, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Então os nossos pés, eles têm condições de nos colocar no caminho da vida, mas ele também tem condições de nos conduzir para a morte. A Bíblia diz que os nossos pés se refere a governo. O Senhor disse para Josué, todo lugar que a planta dos vossos pés pisares, eu vos dou por herança, como prometi a Moisés. Então, aonde nós colocamos os nossos pés, nós vamos governar, nós vamos possuir. Então, os nossos pés fala de governo. Mas ali a serpente perde os pés e passa a não ser mais sustentada pelos pés, não se mover sobre os pés, mas se mover pelo ventre. E aí, Romanos 16, 17 ao 20. Romanos 16, 17 ao 20. Paulo vai falar e ele vai referir a Gênesis e você vai ver. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-se deles. Próximo. Porque os tais, esses que provocam dissensões, separações, brigas, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. O Deus de paz esmagará em breve
Satanás, abaixo dos vossos, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então aqui, Paulo diz assim: aqueles que promovem dissensões, que promovem discórdia, que promovem briga, que promovem contenda, são governados pelo seu ventre. Mas, já já, Satanás será esmagado debaixo dos seus pés. Quando eu olho para os pés, eu tenho condições de ver o caminho. Quem é o caminho? Quando eu olho para os meus pés, eu tenho condições de ver o caminho. Mas quando eu olho para o ventre, a única coisa que eu vejo é a minha própria fome, é o meu próprio desejo, é o meu próprio umbigo, é o meu próprio ego. Então a idolatria, as minhas vontades, é a maldição do Senhor para a serpente no jardim. E é um grande sinal de que mesmo estando dentro da igreja, se as suas preocupações, se os seus anseios, se os seus desejos, se eles giram em torno de você mesmo, se os seus planos, se os seus projetos envolvem só você, só a sua vontade, só o seu benefício, só a sua glória, desconfie e se alinhe com o Senhor, que provavelmente mesmo estando dentro de uma igreja, você pode estar vivendo como um homem caído. Gênesis 3, 16 e 19, o Senhor fala com a mulher, e Ele dá a sentença para a mulher, e Ele diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. O seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Mas é aqui que a mulher recebe a natural instrução de ser governada pelo homem? Não é. Quando Deus faz primeiro o homem, dá instruções, e depois faz a mulher, aqui naturalmente o Senhor criou o homem para governar a mulher. Só que agora, depois do pecado, tem uma pequena diferença em nós mulheres. Conseguimos viver essa diferença, entender essa diferença, discernir essa diferença e escolher o que nós desejamos viver. Que antes a mulher seria governado por um homem puro, um homem completamente segundo o coração de Deus, um homem que se relacionava apenas com Deus, ouvia apenas Deus e obedecia apenas Deus. Agora a mulher precisa se submeter a um governo de um homem caído. E talvez por isso é tão difícil tantos casamentos. E por isso é tão difícil tantos relacionamentos. Porque o homem precisa entender que sem Deus ele não é capaz de governar o seu lar. Que sem colocar cativo os seus desejos ao Senhor, sem obedecer completamente o que o Senhor diz, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, essa mulher vai sofrer sobre o governo de um homem caído. E aí o Senhor diz: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Essa foi a maldição para o homem. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado quando és pó, e te tornarás para lá. Eu não sei se para alguém de vocês, homens, é fácil trabalhar, trazer tudo para dentro de casa, prover tudo que precisa ser provido, filhos, casa, carro, boletos, planos de saúde, tudo que um homem precisa prover dentro de casa. Não é fácil, não é leve. Para alguns existem momentos de muita abundância, existem momentos
regular, existem momentos de muita dificuldade, mas nem nos momentos de abundância é fácil. Você precisa se esforçar, você precisa acordar muito cedo, você precisa pensar, você precisa planejar, você precisa estar atento para que haja abundância. E essa é a dificuldade, a maldição pelo pecado do homem. É assim, vai ser assim até que Jesus volte. Vai exigir esforço até que Jesus volte, porque o homem caiu. Então, resumindo essa primeira parte, aqui Satanás, o homem e a mulher recebem suas devidas condenações pelo pecado. E Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa exonerado, demitido, cancelado. Por que eu estou trazendo tudo isso para você? Porque é muito bonito a gente falar sobre o amor de Deus, sobre paternidade, falar sobre quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas sem nos lembrar de que quem de fato nós somos sem o Senhor. Porque a gente vai passando o tempo, vai passando os dias, nós vamos ouvindo tanto sobre o amor, sobre a bondade, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, e a gente começa a olhar para o mundo como se nós fôssemos os únicos filhos queridinhos, cheio de razão, cheio de direção, cheio de bondade. A gente esquece que todos nós somos destituídos da glória de Deus se não passarmos pela cruz, se não passarmos por Cristo. E a única bondade que há em nós, é porque Ele nos encontrou, não há outra. A única bondade que há em nós é o sangue de Cristo quando nós passamos pela cruz. Mas às vezes a gente ouve tanto sobre amor, que a gente se considera tão bom, tão amado, e a gente já olha o pecado do outro com muito mais condenação, porque a gente nem vê os nossos. E não é sobre não confrontar o pecado, mas é sobre não olhar o pecado do outro como se fosse superior a você, como se ele pecasse mais do que você, sobre ele merecer menos a graça do que você. E eu quero te lembrar nessa noite que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí, o Senhor falou comigo, deixando o princípio pelo perdão. O que é princípio? Princípio é o que a gente faz de bom. O que é princípio? É o início, é a base, é a essência. Isso é princípio. Então, quando a gente cumpre princípio, a gente tá top, né? Quando a gente cumpre princípio, mesmo que seja difícil, às vezes para cumprir um princípio, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Mas quando a gente renuncia, consegue renunciar e cumprir, a gente sente alegria, né? Poxa, eu cumpri um princípio. Nossa, foi difícil, mas eu renunciei. E é satisfatório cumprir princípios. Então, princípio é aquilo que a gente faz de bom. Por exemplo, o princípio da família. O Senhor criou Adão, Eva e os filhos. Então, qualquer coisa hoje que seja diferente dessa configuração, fere princípios. Mas eu preciso respeitar e amar mesmo quem escolheu ferir princípios. Mas o princípio é aquilo que o Senhor estabeleceu. Como nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus, nós cremos na Bíblia, então nós cremos nos princípios estabelecidos por Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Como é que funciona esse amor de Deus? Porque nós vimos que a partir de Adão todos nós caímos. E Paulo deixa claro dizendo, ei, todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Nova aliança, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos salvar. E como é que é esse amor ao mundo? Eu imagino que esse amor é como uma fonte. Deus olha, Deus vê o mundo corrompido, Deus vê o homem caído, Ele vê que não há solução para o homem, que cada pecado do homem precisa que haja derramamento de sangue para que o homem se limpe. E Ele fala, eu vou dar uma fonte pura.
Eu vou dar o cordeiro perfeito, o cordeiro puro, um cordeiro sem mácula. E Ele manda o Filho dele, que é a manifestação do amor dele pelo mundo. Mas, lendo a palavra, a gente descobre algumas coisas que não são tão poéticas. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Consegue projetar para nós? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nova aliança. Por que o próprio Jesus está dizendo assim? Que quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É uma sentença. E aquele que me ama será presente? Futuro. Eu não entendo muito de português, mas eu sei que é futuro. Será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí você olha e você fala: pera, mas Jesus morreu porque Ele ama o mundo de tal maneira. Então eu vejo essa fonte disponível para o mundo. Eu vejo que Ele olhou o mundo e Ele amou tanto o mundo como humanidade que Ele havia criado. E aí Ele fala: eu preciso dar um escape para esse povo. Eu preciso dar mais uma chance para eles se salvarem. E Ele dá Jesus. Ele manifesta Jesus na cruz. Jesus morre, derrama sangue inocente. E aí Ele diz assim: pronto, tá feito, tá consumado. A fonte já está colocada à disposição de vocês. Tá tudo feito, tá tudo pronto. Agora, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem ama Jesus, o obedece. Quem o obedece, vai provar da fonte de amor. Quem prova da fonte de amor, será amado do Pai. Quem é amado do Pai, será amado do Filho. E vai provar a manifestação do reino dos céus na terra. Romanos 1,18. Paulo diz assim: porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Então, se nós temos fé em Jesus, nós somos salvos pela fé, nós não somos salvos pelas obras. Mas quando nós cremos, a fé faz com que nós manifestemos aquilo que a gente crê, cumprindo princípios, amando Jesus, obedecendo. Então, a testificação da nossa fé é a nossa obediência. E a testificação da nossa fé, a prova de que de fato nós temos fé, que é a nossa obediência, faz com que nós sejamos amados do Pai e Ele nos ame. Bem como Paulo diz que a ira de Deus é manifesta onde há injustiça. Então, cumprir princípios fala do quanto nós tememos a Deus e o quanto nós amamos a Deus. Muitas pessoas que vivem nas igrejas, que passam, investem tempo nas igrejas, investem às vezes dinheiro nas igrejas, que investem tempo servindo nas igrejas, mas muitas vezes não provam da manifestação de Deus na sua vida, passam perrengues constantes na mesma área, vive situações frequentes ali naquela mesma área que nunca muda, que nunca é transformado. Talvez você não esteja cumprindo os princípios que você precisa cumprir fora daqui, dentro de casa, quando você sai daqui, porque o que testifica que você realmente ama Jesus é o que você faz quando você sai ali da porta para fora. E quem cumpre princípios, quem anda com os seus pés em direção aos princípios, governa. Ah, mas eu vejo muita gente que não cumpre princípios governar.
governa também, mas são governos estabelecidos sobre a areia. São governos firmados sobre a areia, que podem ruir a qualquer momento. Então, recapitulando, nós vamos falar agora sobre perdão. A gente falou da queda, entendeu que todos pecaram e demitidos estão da glória de Deus, que receberam como maldição, cada um uma sentença pelo seu pecado, o homem e mulher. Entendemos as dificuldades que o homem encontra de prosperar no sustento da casa em decorrência da queda, os desafios e as dores que a mulher enfrenta e sente com a maternidade, com filhos, é decorrente da queda. Entendemos que o amor ao nosso ego, ao nosso umbigo, é o veneno da serpente, quando nós permitimos ser guiados, não pelos nossos pés no caminho, mas pelo nosso próprio ventre. Nós estamos provando da maldição que o Senhor deu sobre Satanás ali no início. E que entendemos também que quem ama a Deus, quem crê, quem tem fé, manifesta isso em obediência e cumprindo princípios. E o Senhor diz, deixando princípios pelo perdão. 2 Coríntios 5:18 diz assim. 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, tudo que nós somos, que nós podemos e que nós temos, e o ar que nós respiramos e o fôlego de vida que nós temos, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Cruz. E nos deu o ministério da reconciliação. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, para que você foi criado, ali você já tem uma direção. Você tem um ministério. E é para todos nós o ministério da reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar com Cristo diariamente através da cruz, mas nós também precisamos ser facilitadores da reconciliação de pessoas com Cristo. Nós não podemos em momento nenhum ser pedra de tropeço que atrapalha que alguém encontre Jesus, conheça Jesus, ou que Jesus seja mal falado por causa da minha vida. Nós somos do ministério de reconciliação. Marcos 11:26 diz assim, mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11:26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará das vossas ofensas. Aí eu quero trazer para você a condição do homem caído, a condição do homem amaldiçoado por causa do pecado no jardim, que não tem nenhum direito, que não tem nenhuma bondade, que não tem nenhum merecimento se não passar pela cruz. Aí a Bíblia diz assim, que se você não perdoar, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Quem aqui não precisa do perdão da cruz? Levanta a mão quem não precisa ser perdoado. Um dia eu falei com uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil em determinada área da vida dela, e essa pessoa me diz assim, eu não acredito que eu estou passando por isso por causa daquele pecado que eu cometi quando eu era adolescente. Falei, como é que é, rapaz? Como é que alguém pode entender que cometeu um pecado na vida toda e que as consequências de 10 anos depois é porque ela pecou uma vez? Por isso nós precisamos ter o entendimento de onde nós viemos. Nós viemos dele, mas em dado momento nós caímos com Adão. E que a partir da queda, tudo que acontece de bom em nossa vida é pelo sacrifício e pela bondade de Jesus na cruz, não é por quem nós somos. Então nós precisamos desse perdão. Só que para ter o perdão da cruz,
nós lemos que nós precisamos perdoar. Que se eu não perdoo, eu não recebo o perdão da cruz. E isso é muito forte, porque se eu entender que eu preciso do perdão todo dia, eu preciso do perdão mesmo quando eu não vejo aonde eu pequei. E vai acontecer de você pecar e você não saber nem que pecou. Mas uma coisa você precisa saber: eu não sei se eu pequei, mas eu sei que todos os dias eu preciso do perdão da cruz. Todos os dias eu preciso da misericórdia e da graça. E olha só, em Números 14, Moisés, aquele povo do deserto, eles não eram amigos de Moisés. Pelo contrário, eles aperreavam Moisés o tempo todo. E em dado momento, lá naquela confusão de murmuração e de tudo, Moisés chega para Deus e fala: Deus, não extermina esse povo não, perdoa o povo. Deus, como é que o Senhor vai fazer se o Senhor destruir esse povo no deserto, que o Senhor falou que ia levar para a terra prometida? E aí, o Senhor fala assim: e disse o Senhor, conforme a tua palavra, eu lhes perdoarei. Então é muito sério, porque a Bíblia diz que quem você perdoa, Deus perdoa. Quem você libera, Deus libera. Mas quem você retém, Deus retém. Só porque você retendo o perdão sobre as pessoas que te feriram, você retém o seu. Tá tudo bem para você? Tá tranquilo? Não ter acesso à fonte do perdão? E aí, 2 Coríntios 2, 9 e 10 diz: e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber que sois obedientes em tudo, e que a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E essa última frase é muito forte: para que não sejamos vencidos por Satanás. Por que nós não perdoamos? Não perdoar é me sentir que eu sou tão bom, que eu sou tão justo com aquela pessoa, que eu fui tão generoso, que eu fui tão correto, que eu cumpri princípios com aquela pessoa, que eu honrei aquela pessoa, que eu fiz tudo tão certo e aquela pessoa me feriu. Não perdoar é andar pelo meu próprio ventre. Não perdoar é ser governado pela maldição da serpente. Não perdoar é quando eu me sinto bom porque eu cumpri princípios. Eu me sinto bom porque eu fui uma boa pessoa. E quer saber? Muitas vezes a pessoa que foi ferida, que foi ofendida, realmente fez tudo certo. Mas muitas vezes não. E é só o entendimento dela. É só a expectativa dela. Ela criou uma expectativa, não foi suprida, mas ela acha que tem razão. Então, algumas vezes de fato a pessoa vai estar certa, e outras vezes a pessoa nem vai estar tanto assim. Mas não é sobre estar certa ou não estar certa, porque sempre a gente vai entender que nós não estamos perdoando porque a outra pessoa não merece, porque a gente deu tudo. A gente deu tudo e foi ferido, a gente deu tudo e foi traído, porque a gente ensinou, deu o nosso melhor, andou junto, e de repente a pessoa faz algo que nos fere profundamente, e aí eu não quero perdoar. O princípio é algo legítimo, mas perdoar é mais nobre do que o princípio, porque o princípio é o que testifica a nossa fé, mas o perdão é graça. O perdão é cruz. É o que você recebe todos os dias quando você abre os seus olhos na sua cama. 2 Coríntios 5,18 diz: isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Depois que o homem cai, não resta mais nenhuma opção que não passe pelo perdão. O perdão, ele vai além da justiça, ele é graça.
E o Senhor te trouxe aqui hoje para você entender que isso que está te matando, essa falta de perdão que está te matando, essa justiça própria que está impedindo que você libere essa pessoa, essa justiça própria que está impedindo que você se reconcilie com a sua família, essa justiça própria que está impedindo que você ame o seu esposo, essa justiça própria que está impedindo que você ame a sua esposa, essa justiça própria que está te impedindo de liberar perdão, de liberar essa pessoa, ela pode te levar à morte. Ela pode te levar à morte, porque para você ser perdoado tem uma condição: perdoar. E Jesus, Ele é muito lindo, muito precioso, muito especial, é um Pai, é amoroso, mas Ele é um justo juiz. E essa noite eu quero te convidar a mudar a sua vida completamente, a renunciar completamente isso que tem te parado, a renunciar completamente essa ferida que você tem segurado e não tem vivido a abundância em outras áreas. Porque se eu não tenho o perdão de Cristo, se eu não perdoo, eu não tenho o perdão de Cristo. Se eu não tenho o perdão de Cristo, eu vivo pela lei, eu não vivo pela graça. E a lei, ela é muito dura. Então, se você quer provar da graça de Deus, não é automático. Você precisa levar os seus pecados na cruz. E a palavra do Senhor para você hoje é: perdoe. Abra mão do princípio, abra mão da sua justiça própria, abra mão do que você fez de certo, abra mão do que você fez de bom e ofereça a mesma graça que você recebe diariamente da cruz. Coloque-se de pé que eu quero orar com você. Espírito Santo, a tua noiva está aqui diante do Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque nós não merecíamos a cruz, porque nós não merecíamos o teu sacrifício de sangue. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor enviou o seu único filho para uma humanidade caída, para uma humanidade pecadora. Senhor, e nós queremos reconhecer que nada do que nós somos, do que nós temos, do que nós podemos, é de nós mesmos. Nós queremos reconhecer que o ar que nós respiramos passa por tua bondade na cruz. Nós queremos reconhecer que nós dependemos completamente de quem o Senhor é. Senhor, nós queremos reconhecer que nós não somos melhores que ninguém, que todos nós viemos de Adão e que todos nós recebemos por presente Jesus para sermos salvos. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas aqui que estão feridas, existem pessoas aqui que estão sofrendo, existem pessoas aqui que escolheram não perdoar ao longo dos anos. Pai, existem pessoas aqui que estão trazendo dores, se arrastando há mais de 10 anos. Pai, é por amor a essas pessoas que o Senhor veio nos ensinar. Senhor Jesus, é para que elas possam provar da vida eterna, é para que elas possam ser perdoadas. Que o Senhor está dizendo: deixe o princípio pelo perdão, deixe a justiça própria, deixe o que você fez de bom, mas que não é suficientemente bom se não passar pela graça, pela cruz e pela misericórdia. Pai, fortalece essas pessoas para que hoje elas consigam renunciar o direito de sentir mágoa, para que hoje elas consigam renunciar o direito de estarem feridas, para que hoje elas consigam renunciar o direito de estarem ofendidas. Senhor, fortalece essas pessoas hoje, para
para que hoje elas consigam sacrificar a dor que elas estão sentindo em função do reino, em função da cruz, em função da graça, em função do amor pelo Senhor, em função da obediência ao Senhor. Pai, ensina seus filhos que mais nobre do que cumprir princípios é oferecer a graça, é oferecer o perdão. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro.